A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 37 e versículo de número 5 ao 11, que vai nos dizer assim: Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isto tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, que José, ele contou os sonhos que Deus havia entregado para ele. José abriu os lábios quando não devia. Tem momentos, irmãos, que é melhor a gente silenciar. Eu sei que quando estamos alegres, quando recebemos de Deus uma promessa, ou até mesmo quando Deus, ele abre uma porta na nossa vida, ou está prestes a realizar um sonho na nossa história, nós queremos contar, nós queremos falar, queremos até mesmo dividir, mas eu quero lhe falar algo: tenha vigilância. Tenha vigilância, porque tem pessoas que passam a nos odiar por causa dos nossos sonhos, por causa dos projetos que Deus coloca na nossa vida e dos sonhos que Deus nos entrega. José precisava entender que o sonho que ele teve não era algo sobre José em si, mas era o que Deus queria fazer. Quando Deus te escolhe para algo, você precisa primeiramente entender que é Deus quem diz a você se é para você falar ou se não é, se você pode ou não confiar em alguém, se pessoas podem ou não estar na sua vida. Irmãos, nós carregarmos um propósito é mais sério do que a gente pensa. Muitas vezes a gente tem propósitos de Deus, Deus nos fez promessas e agimos com irresponsabilidade. Por quê? Porque não guardamos aquilo que Deus nos entregou, confiamos em todo mundo. Quando você tem algo muito precioso, você pega esse algo muito precioso e você sai falando na rua que você tem? Quando você tem um dinheiro para colocar no banco, quando você sai da sua casa, você sai anunciando, dizendo: eu tenho tanto, eu vou depositar no banco hoje? Não, lógico que não. Por que você não faz isso? Para que ninguém venha roubar aquele dinheiro de você, não é assim? Porque você é responsável com aquilo que é seu. Pois é, se você tem responsabilidade com o que é seu, o Senhor está dizendo: tenha também com aquilo que eu te confiei. Porque os sonhos não são teus, o projeto não é teu, os filhos não são teus, o casamento não é teu, mas é meu, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, quando o Senhor nos entrega algo na nossa vida, seja ela ministerial, seja ela matrimonial, seja em qual for a área da nossa vida, nós precisamos entender que a total responsabilidade daquele negócio é de Deus, não é nossa. E é por isso que o Senhor está dizendo: se cala, José. Silencia, para que você não venha pagar um alto preço. A Bíblia diz que os irmãos de José passaram a odiar ele ainda mais. Já não gostavam de José, já não podiam falar com José pacificamente, mas as coisas pioraram depois do sonho. Quando Deus te chama para coisas grandes, você vê que pessoas que diziam que gostavam de você passam a te tratar diferente. Os olhares começam a mudar. Gente que você pensava que era teu amigo, que era tua amiga, começa até mesmo a se levantar contra você, já não quer mais estar perto de você. Eu quero lhe dizer algo da parte de Deus. Se Deus está limpando sua vida, se tem pessoas que não estão mais atendendo você, se tem pessoas que não respondem suas mensagens, se tem pessoas que não lhe procuram mais, deixe ir, porque Deus sabe o que está fazendo. Muitas vezes nós queremos ligar elos
que Deus está quebrando. Queremos trazer amizades de volta que o próprio Deus está removendo da nossa vida. Deixe Deus retirar quem Ele quiser da sua história. Você vai observar que os irmãos de José passaram a odiar José ainda mais. Foi ódio, meu irmão e minha irmã. O sonho que Deus entregou para José e José contou despertou ódio nos irmãos dele, a ponto deles querer matar a José. Tem pessoas, irmãos, que se a gente não tiver cuidado, elas matam os sonhos, matam os projetos. E a gente muitas vezes nem observa isso, porque começa a dizer assim: não sonhe com isso, isso aí é coisa da tua cabeça. Aí começa a vir palavras negativas: não vai acontecer, não vai se cumprir. Deus não vai fazer isso na tua vida porque isso é grande demais. Deus está dizendo para você: não dê ouvidos a essas pessoas que querem te matar espiritualmente, a essas pessoas que querem matar os sonhos, querem matar os projetos que Deus te confiou. Para você ter noção do quanto os sonhos de José incomodou, a Bíblia diz que os irmãos dele passaram a chamar ele de sonhador, apelidaram a José, irmãos. Tiraram o nome de José, como era José, né? Eles não chamavam mais assim, eles já chamavam de tal sonhador. Aqui nós vemos, irmãos, o quanto o sonho que Deus nos entrega é precioso e custa caro. Por isso a gente precisa guardar. Declare comigo: eu vou guardar aquilo que Deus me entregou porque é precioso. Eu vou guardar aquilo que Deus me entregou porque é precioso. Você vai observar também nos relatos, no livro de Lucas, quando fala sobre Maria, alguns relatos sobre ela, você vai observar que é mencionado que Maria guardava as coisas no coração. Sabe por quê? Porque Maria tinha sabedoria. Maria carregava um grande propósito. Maria não poderia ser uma mulher falastrona. Maria não poderia ser uma mulher que saía contando os projetos que Deus entregou para ela. Aí tem a maturidade. Tem a maturidade e guarde o que Deus entregou para você. Tem muitas coisas, irmãos, que começam a ser atrapalhadas na nossa vida. Portas começam a fechar por causa da nossa própria boca. Aí começamos a orar, fazemos campanha, pedimos a Deus para repreender a inveja, para repreender isso, para repreender aquilo, para desfazer toda obra contrária. E Deus está dizendo, às vezes, é a tua própria boca que está abrindo a brecha para que as coisas não aconteçam. E a resposta, Deus está respondendo a você. Tem palavras suas que estão atrapalhando, tem sonhos que você tem contado, tem projetos que você mesmo tem colocado pessoas que não é para colocar, tem contado a pessoas que não é para contar. E eu vou te dizer algo, irmãos, a pior coisa é a gente ter um projeto de Deus e a gente colocar quem Deus não mandou. É a gente querer, sabe, compartilhar aquilo que Deus nos entregou com pessoas que não estão de acordo com o projeto de Deus na nossa vida. Olha o que José fez aqui. Compartilhou, eram os irmãos dele. Eu tô falando aqui do próprio sangue de José. Muitas vezes, irmãos, somos ingênuos. Agimos com ingenuidade. Por quê? Porque olhamos e pensamos, é o próprio sangue. Olhamos e pensamos, é o irmão da igreja. É a irmã da igreja. Não, é um parente, é um amigo de infância. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque essas pessoas podem não fazer parte do projeto de Deus diretamente na tua vida. E se você abrir e contar, elas não vão ter um projeto grande como o teu. Porque assim, irmãos, Deus chamou José para destaque. Isso é claro aqui na Bíblia. Deus chamou José para se destacar na casa de Jacó. Então nós observamos que isso trouxe inveja. Quando Deus te chama para algum destaque, quando Deus te chama para fazer algo na sua vida, para salvar a sua parentela, a sua família, quando Deus te chama para cantar, te chama para ministrar, te chama para pastorear, isso, irmãos, muitas vezes vai inflamar pessoas de inveja. Porque o projeto que Deus tem na tua vida não é o projeto que Deus tem na vida do teu irmão. Não é o projeto que Deus tem na vida do teu pai, do teu tio, do teu primo, do teu amigo de infância, do irmão da igreja, da irmã da igreja. Então, às vezes, irmãos, nós muitas vezes somos inocentes como José foi. José foi inocente. Ele agiu com inocência. Ele pensou, eu vou compartilhar. Só que era muito grande para ele falar. Você vai observar que logo os irmãos começaram a falar. E eles disseram no versículo de número 8... Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Você vai observar que os irmãos de José entenderam que era algo grande. Aí eles já começam a falar, você vai reinar sobre nós?
Porque eles entenderam, irmãos, que o sonho que José havia tido, que aquele só havia tido um, depois ele teve o outro e ainda relatou. Era sonho de coisa grande. Tem gente, irmãos, que muitas vezes nos odeia de graça. A gente não faz nada, muitas vezes até nem conhece a nossa história, nem nos conhece, mas passa a nos odiar. Aí você diz assim, meu Deus, eu tento ser uma pessoa pacífica com esta outra pessoa, eu tento agir como uma pessoa boa, sabe? Eu tento dar o meu melhor, mas eu observo que essa pessoa se trava, eu observo que essa pessoa me distrata, e Deus está dizendo, é porque ela consegue contemplar o que eu tenho na tua vida. Muitas vezes os inimigos estão de fora, contemplam melhor do que a gente que está aqui tendo sonho, tendo projeto. Meu irmão, você vai observar, minha irmã, que José, ele não entendeu o sonho de forma tão clara como seus próprios irmãos, porque se ele entendesse, ele se calava. José contou o sonho, mas também não falou de interpretação, não disse o que era, não disse o que Deus queria falar, e aqui nós observamos que os irmãos logo interpretaram, logo falaram que ele iria reinar sobre eles. Então, às vezes, os inimigos, eles contemplam o nosso crescimento mais do que a gente. Aí tá a resposta. A resposta porque tem gente que lhe odeia, porque tem gente que não lhe suporta, e você diz, meu Deus, eu não tenho nada. Você tem sim, você tem a presença do Senhor na tua vida, e Deus te escolheu para coisas grandes. Deus escolheu a tua casa para salvação, Deus escolheu os teus, escolheu a tua família. Então isso incomoda. Tem muitas pessoas que já estão entendendo essa palavra, porque tem gente que está se incomodando contigo. Tem gente que está se incomodando até com o seu jeito de andar, com o seu jeito de vestir, com o seu jeito de falar. E Deus está dizendo, minha filha, você ainda não entendeu, meu filho, você ainda não compreendeu que isso se chama inveja. Não seja tão ingênuo como José. Tem gente que já observou que o olhar não é bom, que a conversa não é favorável, e ainda fica se abrindo com algumas pessoas, contando os segredos, falando algumas coisas que não é para falar. Tem alguns tipos de pessoa que a gente precisa silenciar, irmãos. E tem alguns sonhos que nem a quem a gente ama a gente pode contar. Olha Deus mandando você se calar mais uma vez, minha irmã. Olha Deus falando contigo, meu irmão, e dizendo, tem coisas que é segredo meu e teu. Declare comigo, eu não vou contar aquilo que Deus me fala, porque é segredo entre eu e Ele. Eu não vou contar aquilo que Deus me fala, porque é segredo entre eu e Ele. Você vai observar que Jacó, ele amava José, como a Bíblia mesmo relata. No versículo de número 3, ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Então a gente observa aqui, como é relatado na Bíblia, que Jacó amava mais a José do que os outros filhos. Isso é claro, está escrito na palavra. Mas mesmo ele amando a José, ele não compreendeu o sonho de José. No versículo de número 10, vai nos dizer assim: contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então aqui nós observamos que nem o próprio Jacó, ele compreendeu o sonho de José. Nem ele entendeu o que José estava dizendo. Muitas vezes as pessoas que a gente ama, até elas vão pensar, será que ele está querendo ser superior? Será que ela está querendo se aparecer, dizendo que Deus chamou para coisa grande? Irmãos. Por mais que algumas pessoas nos amem, elas não ouviram aquilo que a gente ouviu, elas não viram aquilo que a gente viu. Nós não podemos julgar a Jacó, porque Jacó, ele não contemplou aquilo que José contemplou. Deus deu sonho, foi para José. Tem coisas que Deus fala com você, tem projetos que Deus dá para você. Irmãos, quantas pessoas abriram sonhos, projetos, contaram para outras pessoas, e essas pessoas foram lá e usurparam os sonhos, usurparam os projetos. Quantas pessoas, irmãos, falou bem da família, começou a falar bem do esposo, bem do trabalho, e quando você viu, alguém foi lá que você confiou e tomou aquilo que era teu. Então nós observamos que isso acontece, mas por um erro nosso mesmo, por causa dos nossos lábios. Nós precisamos aprender a controlar a nossa língua. É dificílimo controlar a língua. Não é fácil. Mas o Senhor está dizendo, o sábio e o prudente escuta mais.
Quando nós temos sabedoria, irmãos, nós aprendemos a ouvir mais. E hoje Deus te chama a ouvir mais, a ter prudência. Observe que Deus é tão perfeito naquilo que Ele faz, que Ele nos deu 2 ouvidos e uma boca. Ou seja, nós precisamos ouvir mais e falar menos. Quanto menos palavras você disser, menos problemas você vai ter. Quanto menos palavras você falar, menos as pessoas vão ter inveja de você. Porque, irmãos, as pessoas têm inveja daquilo que elas sabem. Elas não conseguem ter inveja daquilo que elas não sabem, que está oculto a elas. Então Deus está dizendo, não alimente aqueles que são invejosos. Não alimente aqueles que não querem ver o teu bem com as informações da tua vida. Se você é feliz, não poste. Não conte para algumas pessoas. Não conte como é o teu casamento. Isso aqui, irmãos, é conselho. É conselho de Deus para a tua vida. Não conte se você vai comprar algo. Não conte se você tem um tanto de roupa, se você tem sapato, se você tem isso, se você tem aquilo. Não abra os teus lábios. É isso mesmo. Não faça o olho das pessoas crescerem naquilo que é teu, porque a inveja é terrível. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos, irmão. Você tem noção do que é isso? A inveja é terrível e tem pessoas que são invejosas. E o invejoso, ele não vem com a placa na testa dizendo que vai lhe fazer o mal, que vai tomar o que é teu, que vai usurpar, que quer o que é teu. Não. O invejoso muitas vezes se camufla de amigo, se camufla de parente, se camufla de irmão, e você fica muitas vezes sem perceber. E o Senhor está dizendo, tenha sabedoria, porque se você for sábio e prudente, você vai aprender a silenciar. Escute mais aonde você estiver e fale menos, que você vai ver como a sua vida vai melhorar. Você vai ver como as coisas vão mudar. Você é feliz, você não precisa mostrar para ninguém. Você come, você veste, você passeia, você viaja, você não precisa mostrar para as pessoas isso. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes somos nós mesmos que acabamos alimentando as pessoas invejosas. Hoje o Senhor está dizendo para você, não faça como José, não alimente aqueles que já têm inveja de você. Os irmãos de José já invejavam e piorou a situação, então não piore as perseguições. Muitas vezes somos nós mesmos que buscamos as perseguições contra a nossa vida, porque nós abrimos muito os lábios. Feche os lábios, silencie, porque Deus tem grandes projetos para cumprir na sua vida. Declare comigo, eu vou silenciar e verei os grandes projetos de Deus na minha vida. Eu vou silenciar e verei os grandes projetos de Deus na minha vida. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, meu Deus, por esta palavra, por este alerta, meu Deus, obrigada. Obrigada por nos aconselhar de maneira tão clara e tão linda através da tua palavra, nos mostrando que nós precisamos ter prudência, nós precisamos aprender, Pai, aquilo que a gente pode falar e aquilo que a gente precisa silenciar e principalmente, Pai, aquilo que é sonho, que é projeto que o Senhor colocou na nossa vida, nós não podemos, Pai, sair falando porque nem todo mundo compreende, porque nem todo mundo quer ver o nosso bem. Muitas pessoas se camuflam, muitas pessoas fingem que gostam da gente, mas não gostam. Senhor, nos ajude a termos sabedoria, nos ajude, meu Deus amado, a refrearmos a nossa língua, nos ajude, meu Senhor, a não querer mostrar aquilo que nós vivemos, que possamos viver mais, meu Pai, e mostrar menos. José, ele quase se prejudica, se não fosse a tua boa mão sobre a vida dele, ele teria morrido. E tem muitas pessoas, Pai, que se continuar abrindo os sonhos, os projetos, a vida, a história, o que tem, o que deixa de ter, se é feliz ou se deixa de ser, vai acabar perdendo aquilo que é precioso, e nós não queremos perder. Nos ajuda, Espírito Santo. O Senhor tem poder, meu Pai, para nos ajudar. O Senhor tem poder, meu Deus amado, para nos alertar e nos mostrar quem é quem. Oh, Pai, que possamos aprender a silenciar, pois o Senhor é perfeito, meu Deus, e o Senhor hoje nos instrui a termos a sabedoria de ouvir mais e falarmos menos. Pai, eu te
te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que cada pedido de oração aqui nos comentários, Pai, seja visitado. Eu venha, meu Deus amado, curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Que cada nome, cada pedido, meu Deus amado, de oração seja visitado de maneira, meu Deus amado, sobrenatural e que o teu nome seja glorificado na vida dos teus filhos que creem no milagre, que creem na resposta, que creem, Pai, que o Senhor é o Deus que opera o impossível, meu Deus. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, silencie, porque nem todo mundo quer ver o seu bem. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.